curiosos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. A Hora da Curiosidade explora as mitologias que são pouco conhecidas nos dias atuais. Bora pro vídeo? A mitologia é o estudo dos mitos, deuses e lendas. Os mitos são histórias populares ou religiosas que têm objetivo de explicação de coisas complexas que passavam do entendimento das pessoas na época de seus surgimentos. Normalmente, a mitologia é associada à sociedade de sua fundação. No neopaganismo, a mitologia é a própria caracterização de sua fé. Na sociedade atual, a mitologia está presente em diversos filmes e livros. Mitologia grega. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seus desenvolvimentos ocorreram por volta de 700 a.C. Na antiga Grécia, a religião era politeísta, onde adoravam vários deuses. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século 8 a.C. por Hesíodo e Homero, separados por duas origens: a teologia, que trata a história dos deuses gregos, e a Ilíada e Odisseia, que descrevem os acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Pode-se dizer que os deuses, além de ter forma humana, tenham sentimentos humanos, como amor, inveja, traição e ira. Por conta disso, era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com eles terem filhos. Os deuses do Olimpo mais poderosos são Zeus, governante dos deuses; Hera, irmã e esposa de Zeus; Apolo, deus da luz, poesia e música; Atena, deusa da sabedoria; Afrodite, deusa do amor; Ares, deus da guerra; Poseidon, deus dos mares; Hefesto, deus do fogo; Ártemis, deusa da caça; Hestia, deusa do coração e da chama sagrada; Deméter, deusa da agricultura; Hermes, mensageiro dos deuses; Hades, deus dos infernos e irmão de Zeus; Dionísio, deus do vinho; e Pan, deus da floresta. Além dos deuses do Olimpo, existiam outros seres importantes, como as ninfas, que eram consideradas guardiãs da natureza, e as musas, representando a arte e a ciência. Dentro da mitologia grega, podemos ver alguns nomes importantes de heróis que são filhos de deuses, tais como Aquiles, Jasão, Teseu, Édipo, Agamenon, Menelau, Ulisses e o principal herói grego da história, Hércules, filho de Zeus. A mitologia grega pode ser estudada e observada em vários filmes, como Fúria de Titãs, Troia, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e Imortais, onde buscam retratar a Grécia Antiga e seus personagens fantásticos. Mitologia egípcia. A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte da religião do Egito Antigo, onde era baseada no politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses. As lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses, onde explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência. Os deuses egípcios possuíam características humanas, possuindo poderes de transformações, dividido entre zoomorfismo, formas de animais, ou antropomorfismo, formas de animais e homens. Os deuses eram divididos em néteros. Os néteros primordiais associados à origem do universo são: Num, simboliza a água; Atum é o que gerou os corpos celestiais, separando o céu e a terra; Amon,
o rei dos reis, Atom, o deus do atomismo solar, Ra, deus da criação e um dos principais deuses, Ka, força mística representando a alma dos deuses, Ptah, deus dos artesãos e arquitetos, Ru, deus da palavra da criação. Os néteros geradores são Shu, deus do ar, Tefrut, deus da humildade, Geb, deus da terra, Nut, deus dos céus. Néteros, primeira geração. Osíris foi o primeiro faraó do Egito, porém assassinado pelo irmão Sete, passando a ser juiz dos mortos do submundo. Ísis, deusa do amor e da fertilidade. Set, deus da tempestade, do caos e violência. Néfetis, deusa mãe. Os néteros da segunda geração. Horus, deus do céu. Hathor, deusa e guardiã das mulheres. Tot, deus da sabedoria. Met, deus da justiça. Anubis, deus dos mortos que guiavam para o submundo. Anuket, deusa da fertilidade. Bastet, deusa do parto e protetora das mulheres. Sekhmet, deusa destrutiva do sol. A mitologia egípcia pode ser observada em filmes como Deuses do Egito, onde buscam retratar alguns desses deuses egípcios. Mitologia romana. A mitologia romana se baseia em relatos sobre a origem de Roma, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Eram cultuados em rituais, festas, danças, invocações, procissões, orações e sacrifícios que ocorriam nos templos, com o intuito de favorecer boas colheitas, saúde, proteção, harmonia e prosperidade. Uma curiosidade é que alguns deuses eram inseridos na história da mitologia romana, designando a união greco-romana. Os deuses romanos eram imortais, no entanto, possuíam diversas características humanas. Porém, a diferença da mitologia grega, os deuses romanos não tinham contato com os humanos. Os principais deuses romanos são Saturno, deus do tempo e das sementes. Júpiter, pai dos deuses do céu, da luz, da chuva e do raio. Juno, deus dos deuses e protetora do casamento e filhos. Marte, deusa da colheita e da guerra. Vênus, deusa do amor e da beleza. Vulcano, deus do fogo. Cupido, deus do amor e da paixão. Diana, deusa da caça. Apolo, deus da música, da adivinhação e do sol. Baco, deus das festas, dos vícios e delírios místicos. Fauno, deus da fertilidade, dos campos e animais. Mercúrio, deus mensageiro do comércio. Flora, deusa das flores. Minerva, deusa das artes. Ceres, deusa da agricultura. Netuno, deus dos mares. Plutão, deus do submundo. Podemos observar que os deuses romanos são relacionados aos nomes dos planetas do nosso sistema solar, bem diferente em relação aos deuses gregos, porém sua função são bem parecidas. Mitologia hindu. O hinduísmo é conhecido como a religião mais antiga do mundo. Existem mais de 33 milhões de deuses e deusas hindus, chamadas de Devi e Deva. Muitos desses deuses são avatares, sendo uma manifestação corporal dos deuses imortais, como a trindade hindu formada por Brahma, o deus da criação, representado com 4 rostos que recitam as 4 Vedas, que são as escrituras sagradas. Ele também possui 4 mãos que seguram um rosário, um vaso, um livro e um lótus. Vishnu, deus da preservação, representada com 4 braços e frequentemente visto sentado em uma serpente, simbolizando a capacidade do equilíbrio diante da aflição e medo.
Shiva, deus da destruição, representado como um homem de cor azul, simbolizando a luz que emerge na escuridão, e a serpente em seu pescoço representa a energia vital, chamado de Kundalini. Ganesha, senhor dos obstáculos, representado pela cabeça de elefante, trazendo muita sorte e sabedoria. Shakti, grande mãe considerada a força cósmica e o aspecto energético das divindades hindus, sendo referido como a grande mãe divina. Saraswati, deusa da sabedoria, geralmente retratada como uma mulher tocando alaúde e sentada sobre um lótus branco. Lakshmi, deus do dinheiro e da riqueza, representada como uma mulher de 4 braços dourados distribuindo moedas de ouro, ela também representa a beleza e a pureza. Parvati, deusa do amor e da fertilidade. Kali, a furiosa mãe do tempo, sua imagem assustadora evidenciando em uma das mãos a cabeça de Shiva, representa a morte do pior inimigo, o ego. Durga, deusa protetora representada com 8 braços, que carregam armas para proteger a humanidade. Krishna, deus da devoção, geralmente representado por uma flauta que seduz as pessoas. Rama, modelo de ação e virtude, é representado como uma personificação perfeita da humanidade. O grande festival das luzes hindu é uma comemoração a Rama. Hanuman simboliza a força e devoção. É representado com o rosto de macaco e os santuários são dedicados a ele. São os mais comuns na Índia. Nos lembra o poder limitado que existe em cada um de nós nos tempos mais difíceis. A mitologia hindu é definitivamente a mais atraente por possuir várias divindades fantásticas. Mitologia nórdica. A mitologia nórdica foi desenvolvida nos países escandinavos ou nórdicos, como as atuais Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. A mitologia nórdica possui grande importância na configuração da cultura dos antepassados desses povos. É constituída de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos e feiticeiros. As lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade e a vida após a morte. Essa crença também é chamada de mitologia viking ou germânica. A mitologia nórdica é composta por 9 mundos, tais como Midgard, Terra-média, correspondida ao planeta Terra, Asgard, reino dos deuses, Niflheim, reino do gelo, Vanaheim, mundo de repouso dos deuses, Svartalfheim, mundo dos deuses subterrâneos, Jotunheim, reino dos gigantes, Nidavellir, reino dos anões localizados no submundo, Muspelheim, reino do fogo, Asfen, reino dos elfos. Os deuses da mitologia nórdica são Odin, o pai dos deuses, Frey, deus da abundância, Frigga, deusa da fertilidade, Tyr, deus do combate, Vidar, deus da vingança, Thor, deus do trovão, Bragi, deus mensageiro, Balder, deus da justiça, Njord, deus protetor dos navegadores, Freya, deusa mãe, Loki, meio gigante e meio deus, o pai das mentiras, Hel, deusa do inferno e filha de Loki. Um dos vários filmes que retratam a mitologia nórdica é o filme de produção Marvel, Thor. Mitologia asteca.
A mitologia asteca era repleta de deuses e deusas que costumavam fazer rituais de sacrifícios humanos e de animais para acalmar seus deuses. Os deuses tinham forma humana misturadas com animais e estavam diretamente ligados às forças da natureza e aos sentimentos humanos. Os principais deuses astecas são Deus da religião asteca, Deus da guerra, Deus da chuva, Deus do fogo, Deus da fertilidade, deusa dos mares, Deus do alimento, Deus das pragas e doenças, Deus do mundo subterrâneo, deusa dos vulcões, deusa terrestre da vida e da morte, deusa da criação, deusa do comércio, deusa da beleza, deusa do amor, deusa dos espíritos, deusa das estrelas, da lua, senhor da morte, sendo muito temido pelos astecas. Mitologia japonesa. A mitologia japonesa tem uma história de mais de 2000 anos. Ela inclui um grande número de divindades, deuses e deusas, e espíritos cujas histórias dizem respeito à criação do mundo, dos seres humanos, animais e criaturas mágicas. Na mitologia japonesa, tudo na natureza tem um kami, uma divindade ou espírito que habita aquele corpo. Segundo a mitologia, existem 8 milhões de kamis no Japão, presentes em mitos e lendas, que acreditam que o kami pode ser ruim ou bom, sendo poderosos e expressão de forças da natureza, e alguns possuem papéis importantes nos mitos e histórias do país. Os principais kamis deuses são Izanami e Izanagi, deuses da criação. Amaterasu, a deusa do sol e universo. Tsukinami e Suzano, deuses da luz e da tempestade. Inari, o kami raposa, representada assim, pois usa a raposa como mensageira terrestre, e como resultado, muitos santuários são dedicados a raposas. Shiteno, os deuses protetores retratados por 4 deuses aterrorizantes, que vieram do hinduísmo e são conhecidos por proteger os templos budistas no Japão. Mesmo sendo representados como demônios, o significado de seu nome é literalmente 4 reis celestiais. Raijin e Fujin, deuses dos raios e dos ventos. Hashiman, o patrono dos guerreiros retratados em memória do imperador Ojin, que viveu em 300 depois de Cristo. Jizu, o guardião das crianças e do parto. Agio e Ungio, os guardiões de Buda. Kanon, deusa da misericórdia. Benzaiten, deusa da fluidez. Iebisu, deus dos pescadores. Tengu, o monstro do lago. Sugawara, no Masani, um kami vingativo dedicado a um proeminente poeta e político que foi exilado por seus rivais. Pouco tempo depois, morreu sozinho e imediatamente coisas terríveis começaram a acontecer. Para tentar acalmar toda essa situação, restauraram sua posição e status, concedendo a seu espírito o título de kami. Etaira no Masakano, o samurai que conquistou grandes partes do Japão e foi derrotado em batalha em 940. Seu kami foi consagrado no santuário Kando. Mitologia chinesa. A mitologia chinesa é formada por elementos de 3 religiões diferentes: o confucionismo, budismo e o taoísmo. Outra particularidade da mitologia chinesa é que grande parte de suas divindades não tem origem divina, mas humana. Muitas delas já foram seres humanos e após a morte tornaram-se deuses, devido a virtudes ou boas ações praticadas em vida. Há muitos deuses na mitologia chinesa, sendo um para cada coisa, como felicidade, literatura, lar, portas, riquezas, profissões. Os principais deuses são
Yuti, ou Augusto de Jade, o Supremo Imperador. Diz a lenda que o imperador fez os seres humanos a partir do barro e, após moldar as estatuetas, deixou no sol para secar. Mas veio a tempestade e algumas acabaram ficando danificadas, dando origem às pessoas doentes, e as estátuas intactas originaram as pessoas saudáveis. Lei Kong, o Senhor do Trovão. Os Reis Dragões, governante dos mares e controladores da chuva. Sheo Sing, o deus da longevidade. Wenqin Shang, o deus da literatura. Quan Yin, protetora das mulheres. Kai Shen, o deus da prosperidade. Mitologia celta. Os celtas são um povo de origem antiga que viviam na região da Grã-Bretanha, Europa, há cerca de 3.000 a.C. A mitologia celta teve variações, possuindo dois grupos de deuses da mitologia continental e irlandesa. Os deuses da mitologia celta continental são Sucelos, o deus da agricultura, Taranis, o deus do trovão, Cernunnos, o deus dos animais e das colheitas, Dea Patrona, a deusa mãe, Belenus, o deus do sol, Epona, a deusa da terra e protetora dos animais. Os deuses da mitologia celta irlandesa são Dágda, o deus da magia e abundância, Lugh, o deus dos ferreiros, Marigon, a deusa rainha, Bridget, a deusa da fertilidade, Finn Makot, o deus gigante, Manannan Maclir, o deus dos mares. Mitologia Iorubá. Essa mitologia é originalizada do candomblé. Os deuses dessa religião são representados por orixás, sendo responsável pelos ensinamentos. Para exemplificar tal questão, utiliza o Itãs, mais comum entre os ensinamentos reproduzidos pela liturgia do candomblé. Ogum, o grande guerreiro. Xangô, o grande rei estabelecendo justiça. Nanã, a mulher que representa a sabedoria. Odé, o grande caçador e simboliza a prosperidade. Exu, o senhor da comunicação e mensageiro. Osaã, o guardião da floresta. A mitologia iorubá engloba toda a visão do mundo, tanto na África, que foi onde influenciou o nascimento de várias religiões. Há algumas variantes do mito da criação de Iorubá, mas nas formas gerais há três principais raízes mitológicas que ainda diferenciam em detalhes, mas que mantêm em linha central. No Brasil, podemos ver uma grande presença dessa mitologia na Bahia. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar aquele like, compartilhar com seus amigos e se vocês gostam de fatos curiosos e um pouco de diversão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo!